Na economia, o mercado já precificava um cessar-fogo, tanto que a cotação do petróleo despencou 7%. Mesmo assim, a volatilidade e a incerteza permanecem. Assunto para o nosso colunista de economia, Bruno Caraza. Bruno, uma boa noite para você. A parada dos bombardeios não acaba, é claro, com a instabilidade no Oriente Médio, região produtora, região central na produção de petróleo para o mundo todo, né? Pois é, Bruno, o mundo ainda é muito dependente do petróleo e principalmente dessa região no Oriente Médio. Boa noite para você e boa noite para você que acompanha a gente aqui no JG. De todo o consumo de energia do mundo, com transporte, com funcionamento de máquinas, equipamentos, aquecimento, mais da metade, 52%, vem da produção de petróleo e de gás natural. E o petróleo e o gás natural, eles são recursos naturais que estão concentrados em apenas algumas regiões do planeta e, além disso, para extrair esses recursos do subsolo, se exigem pesados investimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente colocou aí no telão, os 20 maiores produtores de petróleo do mundo, eles representam algo como 90% da oferta de petróleo de todo o planeta. O pessoal da arte até bolou uma estratégia, né? Quanto maior o tamanho do barril de petróleo aí no mapa, maior a produção de cada um dos países. Então, a gente vê que a produção mundial ela é dominada pelos Estados Unidos, depois vem a Rússia. O Brasil está em 9º lugar, mas a gente olha no telão, a gente observa que tem uma área de concentração muito específica, que é justamente a região do Oriente Médio. E aí, agora, a gente vai dar um zoom nessa área e mostrando como que Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, todas essas regiões, todos esses países, eles são responsáveis pela oferta de algo como 1/3 do petróleo do mundo. E isso numa região que é muito instável politicamente. Inclusive, nós fizemos até um detalhe aí no mapa do Estreito de Hormuz, que é uma região, uma estreita faixa de mar, algo como 120 quilômetros, em que em torno de 20% a 25% de todo o consumo de petróleo do mundo passa por essa região. Então, é uma região muito estratégica, ela é dominada pelo Irã, pelo Omã e pelos Emirados Árabes Unidos, e qualquer questão que leve a um bloqueio da passagem dos navios petroleiros por essa região pode afetar muito a produção, né, da economia mundial, porque as alternativas a essa passagem, elas são muito limitadas e também elas são muito caras. Então, é por isso que toda essa questão envolvendo o Oriente Médio, que a gente tem acompanhado nos últimos dias, ela é muito sensível para a economia e o que se reflete também nos preços do petróleo. Bruno. Bruno, agora, diante disso tudo que você acabou de explicar para a gente, essa volatilidade também tem impacto na política de combustíveis aqui no Brasil. Sem dúvida, Bruno. A gente tem uma volatilidade muito grande, mesmo com essa expectativa do cessar-fogo hoje, né, essa situação em que o Irã acabou não conseguindo bloquear a passagem pelos navios pelo estreito, né, que levaram essa queda do petróleo do preço do petróleo bastante expressiva nos mercados hoje. Apesar disso, os preços do petróleo estão girando na casa entre 15% e 20% acima do patamar antes do conflito. Então, isso acaba gerando uma pressão no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. A oferta de gasolina e de óleo diesel aqui no Brasil, ela é controlada pela Petrobras, que apesar de ser uma empresa estatal, né, que o governo dá as cartas, né, e toma as decisões relativas à empresa, a Petrobras também ela tem milhares de investidores privados. Então, todas as vezes que a gente tem uma situação como essa, de preços do petróleo disparando nos mercados internacionais, arma-se um dilema,
uma queda de braços dentro da estrutura de governança da Petrobras. De um lado, os investidores privados, eles querem que a Petrobras repasse o aumento do preço do petróleo para as bombas de gasolina e de óleo diesel, para assim aumentar os seus lucros, mas de outro lado, o governo resiste a autorizar esses reajustes, porque isso acaba alimentando a inflação e afetando a popularidade dos presidentes. Então, arma-se esse conflito interno dentro da empresa e se esse aumento do preço do petróleo ele se prolongar pelas próximas semanas, a gente vai ter que ver quem que vai ganhar essa queda de braços entre governo de um lado e investidores privados do outro. Bruno. É isso. Bruno Caraz, ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Xará. Bom descanso.